Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Bora se inscrever no canal? Tô aguardando a sua inscrição, ative as notificações, deixa o like no vídeo e bora falar do Timão. 4-0, que loucura, né? O que eu cobro do Corinthians é só essa regularidade. É só essa constância de bons resultados e boas atuações. Porque o Corinthians faz um grande jogo contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro e não consegue sustentar. Faz grandes jogos na Sul-Americana contra a Nacional do Paraguai, contra a Argentinos Júniors, que não é nenhuma barata morta, não. E mesmo assim, a gente não sabe se na sequência o time vai continuar mantendo esse nível. É o que eu espero. Porque a escalação me parece óbvia, já definida. Tem alguns jogadores que já entenderam o que devem fazer, já respeitam as orientações do seu treinador. E o treinador também entendeu como respeitar as características dos seus jogadores e escalar o time ideal para enfrentar as competições. Nem sempre ele vai poder contar com todo mundo, isso é fato. Mas assim, me parece que temos um indicativo, temos uma espinha dorsal. Tem muita coisa para corrigir, tem uma reformulação que precisa continuar sendo feita, em termos inclusive de opções do elenco, isso é fato. Agora, esse time me parece pronto para competir um pouco mais. E esse é o detalhe. O Corinthians, diante do Argentinos Júniors, ele mordeu, ele competiu, ele jogou, ele disputou. E aí, diante de um primeiro tempo avassalador, o Timão aplicou 3-0 e praticamente definiu a parada. Mas por quê? Porque marcou alto, porque mordeu saída de bola, porque teve no Ranielli a figura ímpar do jogo, como um cara que morde, briga, disputa, compete, luta, marca, sai pro jogo. O Ranielli contagia os demais. Eu já percebi isso. O Ranielli é a principal contratação do Corinthians na temporada. O Ranielli já é o principal jogador do time na temporada. Porque quando ele não está e não esteve nos últimos 2 jogos, o time sofreu demais. O Ranielli ele faz a diferença não só pela figura da posição que ele ocupa, porque ele ocupando aquela posição, ele contagia os demais, ele faz o time jogar, ele protege o sistema defensivo, ele orienta a defesa. Ranielli é um monstro. Olha, que jogador. E não sejamos preconceituosos. Ralf, Paulinho também vieram de outras equipes mais periféricas para depois se destacarem e virarem ídolos no Corinthians. O Ranielli vem do Cuiabá e já tinha tido uma rodagem pelo futebol brasileiro, mas quando ele chega no Corinthians, ele se afirma como jogador profissional, entende a necessidade de vestir essa camisa e o que representa vestir essa camisa mais do que isso. É tudo que o torcedor do Corinthians quer. Tem muito jogador que vem aqui e tem qualidade técnica e muitas vezes não consegue se firmar no time porque não entende o que é estar no clube. O Ranielli entendeu. Ele joga muita bola, tá? Não vamos minimizar também pelo fato de apenas, bem entre aspas, esse apenas, porque isso não é pouco, entender o que é o clube. Não é só isso. O Ranielli também joga, ele marca, ele tem saúde, ele tem disposição física, ele não para de correr durante os 100 minutos do jogo, os 90 mais os acréscimos. Esse é o Ranielli. E vejam só, a comissão técnica da seleção brasileira foi observar esse jogo do Corinthians na Neoquímica Arena. É que a posição dele tem muita concorrência. Você tem o Douglas Luiz do Aston Villa, você tem o João Gomes do Wolverhampton, você tem o Bruno Guimarães do Newcastle, você tem bons volantes, o André do Fluminense, mas cara, o Ranielli, ele, de novo, não sejamos preconceituosos, porque ele está no Corinthians, ele está jogando muita bola e ele virou uma figura tão central que quando ele não está, não há o que fazer. E esse é o detalhe. A diretoria também precisa pensar hoje numa reposição ao Ranielli, porque ele tem saúde, mas ele não vai conseguir jogar todos os jogos. Tomara que sim, mas daqui a pouco ele lesiona, daqui a pouco ele toma um 3º cartão, é suspenso, e aí? O Paulinho, que já fez o que o Ranielli hoje faz, que já teve a saúde e disposição que hoje o Ranielli tem, não consegue mais com toda essa volúpia, porque o Ranielli preenche 4, 5 posições do meio campo. Ele é impressionante, ele está em todos os espaços. Então você precisa não ter um cara do mesmo nível, que vai ser difícil, mas ter uma reposição para ele. Talvez até na base, mas precisa ter. Porque quando você depende ou do Paulinho, ou de daqui a pouco inventar alguma outra situação, o Corinthians sofre. Depende muito hoje do Ranielli. Sim, o Ranielli virou uma figura fundamental. E aí na segunda volância você tem o Breno Bidon, que joga como gente grande. E aí, obviamente, ele casa com o Ranielli, porque o Ranielli faz o serviço sujo, e não apenas isso, porque ele também sai para o jogo, mas ele limpa a área. Ele consegue dar uma proteção
a ponto do Breno Bidon poder jogar. Não que o Breno Bidon não marque, mas ele tem muita qualidade, ele tem visão de jogo, ele sabe o seu espaço no campo. Que jogador diferente! Breno Bidon. Breno Bidon. Anotem esse nome. Ele tá solto, ele tá mandando no meio, ele tá, sabe, pisando na área, ele volta para buscar o jogo, ele tem qualidade no passe. Que jogador interessante. O Garro mais próximo da área, mais próximo dos atacantes. Por quê? Porque ele tem esses dois caras. Ele teve esses dois caras no jogo, o Breno Bidon e o Ranieri, e aí o Garro consegue se aproximar da área e fazer alguns arremates. Só tá faltando gol pro Garro. O Garro corre, o Garro briga, o Garro tenta, o Garro é um argentino com sangue, que a gente fala, né? Ele tenta o tempo inteiro, ele fez aquele gol maravilhoso no derby, mas tá faltando um golzinho ou mais alguns golzinhos para ele voltar a ter aquela confiança assim de poder arriscar mais um chute, um passe infiltrado e tal, porque tem muita qualidade, é o meio armador do time. O ataque é esse, gente. Wesley, Romero e Yuri Alberto. O Romero tá numa fase ruim, né? O Romero tá tendo dificuldades quando ele joga. Acho que ele foi muito sacrificado, né? Durante muito tempo jogando na referência, porque não é a dele. E aí ele acaba tendo dificuldades realmente. Quando ele joga do lado de campo, ele funciona mais. Tem um chute do Garro que dá o rebote, ele perde o gol embaixo, assim, né? Chuta pra cima. Ele tá tendo dificuldades. E aí, enfim, eu acho que ele até pode perder a posição, por exemplo, para o Pedro Henrique, que machucou. Daqui a pouco, quando voltar, pode ter uma sequência maior. O Mosquito não decolou esse ano, né? O Mosquito, que já foi importante em outros momentos, ele não conseguiu se afirmar ainda. É um jogador importante, mas vamos verificando algumas carências no elenco, em termos de reposições que precisam ser feitas na janela do meio do ano. Vai ter dinheiro? Não sei. Provavelmente vai ter que vender o Wesley para poder pagar as contas e contratar. Infelizmente, é assim que funciona. Wesley cada vez mais confiante. Eu noto no Wesley uma confiança de tentar jogar a característica dele. E é isso que ele tem que fazer. Nós precisamos incentivar esse tipo de jogador. Esse tipo de jogador, ele não pode ficar com medo, com receio de tentar uma jogada e perder a bola e armar um contra-ataque. Ele precisa ter cobertura para isso, porque ele precisa tentar, porque ele vai conseguir na maioria das vezes. Ele às vezes tem dificuldade na profundidade, que o Antônio cobra isso dele, mas quando ele corta para dentro e chuta, ele tá cada vez mais incisivo nisso e ele tem gerado cada vez mais jogadas perigosas nisso, porque muitas vezes ele chutava em cima da defesa, da marcação, ou buscava um cruzamento, ele não tinha tanta confiança para arrematar. Hoje no primeiro e no segundo tempo ele buscou 2 arremates que obrigaram o goleiro Rodrigues a fazer 2 grandes defesas. Cara, uma delas é uma pancada no primeiro tempo, que ele corta e chuta, e ele tá rápido no movimento, ele tá muito assertivo. No segundo, a bola vai em cima e o goleiro também salva. O Wesley, que ainda faz o segundo gol, né? Numa pressão alta do time, mérito dele, inclusive, que ele pressiona o goleiro sai mal, aí acho que é o Romero ali que consegue dar de cabeça, e aí ele, por cima do goleiro, faz o segundo gol. O primeiro foi do Yuri Alberto, numa falta cobrada. Muito bom dia, fiel torcedor. E aí, tudo bem com vocês? Muito bem-vindo ao nosso canal Alerta Corinthians Oficial, viu, meu amigo? Meu amigo, minha amiga, que você fica sabendo aí de tudo que acontece nos bastidores, as melhores notícias e novidades do nosso Coringão, beleza? Então, se você curte o nosso conteúdo, esmaga o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações. E seu comentário, cidade onde você está falando, que a gente reage a praticamente todos os comentários. Aqui no nosso canal você é muito bem-vindo, viu? Muito obrigado a todos que chegaram aí. Muito obrigado, gratidão a todos que se inscreveram aí nos últimos dias. Programa aí de bando de loucos se inscrevendo muito aí no nosso canal. Tá? Minha eterna gratidão, beleza? Meus amigos, o que eu falei pra vocês nos últimos vídeos? Eu falei pra vocês, falei e repeti. O Corinthians perde a Argentina Júnior. Ia meter uma sapecada, que aconteceu 4-0. O Yuri Alberto fez uma belíssima partida, fez dois gols, né? Wesley, o menino Wesley, que estão querendo tirar ele aí do Corinthians. O Região fez uma proposta de 100 milhões de reais, mas o Corinthians não aceitou, porque queria 120 ou era 130 milhões para tirar o Wesley aí do timão. Tá bom, meus amigos? Mas isso aí, como eu falei pra vocês, quando você ia ganhar esse jogo, ia se classificar tranquilamente pela Sul-Americana. E quando você tem um time, na minha opinião, o Timão tem um time até que
até que razoável. Não é um time perfeito, um time bom assim pra... Não é uma coisa que você vai chegar pra brigar o título com facilidade, também não é assim. Mas na minha opinião, tá? O Corinthians tem... Eu sei que esse time aí não é um time tão perfeito. Eu sei disso, eu sei que precisa de reforço, tá? Tudo mais. Mas essa é a minha opinião pessoal, tá? O Corinthians, ele tem chances, mesmo com esse time aí fraco, tem chance sim de disputar a final aí da Sul-Americana e conseguir o caneco, tá? Eu tô sentindo isso, eu tô com uma convicçãozinha, uma pequena convicção com relação a isso, beleza? E a tua opinião? Qual é a tua opinião, fiel? Então é isso, meus amigos. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!